pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal de aporte, o terceiro e último aporte do mês de julho, no valor de mais de R$ 3.000. E eu vou mostrar para vocês para onde foi direcionado esse aporte. Já adianto que foi para duas empresas novamente. Mas antes de a gente entrar nos detalhes, vamos lá para o site do Investidor 10 que eu quero mostrar a carteira atualizada como ela está hoje. Então, aqui já no site do Investidor 10, a carteira atualizada para vocês, o patrimônio hoje está no valor de R$ 146.190 e o valor investido de 152.885. A gente está com a variação negativa de menos 4,38% e isso dá um total de menos 6.695, ou seja, quase 7.000 aí de desvalorização de variação negativa, tá? E a rentabilidade da carteira hoje está em 28,43%. Então, vamos dar uma olhadinha aqui mais detalhado como que está alocado o patrimônio e também os ativos. Então, a gente tem aqui 46,19% de fundos imobiliários, ainda continua sendo a maior parte da minha carteira hoje, mas eu venho aumentando aí bastante a minha posição em ações, até por conta dos descontos que a gente está vendo aí nos últimos dias. Então, hoje a gente já está na casa dos 38,15% do patrimônio alocado em ações, 6,50% em tesouro direto, 6,20% em ETF internacional e 2,96% em criptomoedas. Então, agora vamos aqui ao que realmente interessa. Aqui está a carteira de ações com 7 ativos. A gente tem Banco do Brasil aqui com cerca de 1.081 ações ao preço médio de R$ 23,20 e o valor atual de R$ 20. Mesmo com o montante de valor que eu venho colocando no Banco do Brasil, ainda assim eu não consegui diminuir muito o meu custo médio. O meu preço médio está ali em R$ 23,20, como eu falei, e a cotação está em 20. Continuando aqui, depois a gente tem a Vale, 154 ações, é o preço médio de R$ 54,18 e o preço atual de 55,03 centavos. Hoje ela está com uma variação positiva de 1,57 e a BBASA3, que é o Banco do Brasil, está menos 13, quase 14% aí de desvalorização. 203 ações de BB Seguridade a R$ 34,88 meu preço médio e o valor atual de R$ 33,77. O legal é que a BB Seguridade ela tá com um pequeno desconto na minha carteira, além de estar aí próximo do pagamento de dividendos, que é bem interessante. Depois a gente tem aqui a Klabin com cerca de 1.559 ações, preço médio de R$ 3,91 e depois o preço atual R$ 3,79. Seguido de Itaúsa com 466 ações, ao preço médio de R$ 9,79 e o preço atual de R$ 10,36. A Itaúsa teve uma valorização bem interessante, uma rentabilidade muito bacana aqui de 37,76%. É a segunda maior valorização aqui da carteira. Depois seguido de Sanepar com 585 ações, ao preço médio de R$ 5,09 e o preço atual de R$ 7,63, com a maior valorização aqui de 49,91%. Depois temos por último Taesa com 333 ações ao preço médio de R$ 11,45. Hoje o preço atual de R$ 11,11. Então, o total que eu tenho investido nessa carteira de ações é R$ 55.768 e ela está com uma desvalorização de 3,76%, mas a rentabilidade aqui quase na casa dos 40%. Seguindo agora para a carteira aqui na parte de fundos imobiliários, eu tenho 10 fundos imobiliários, começando pelo KNRI. Vocês conseguem ver antes de eu falar aqui do fundo, que é a maior posição, como eu falei. Hoje eu tenho R$ 67,525 investido e uma variação negativa de 7,99%. Os fundos imobiliários realmente estão caindo bastante novamente. Eu já expliquei aqui num vídeo para vocês. Depois é só acessar aqui a playlist do canal, vocês conseguem ver lá. Eu expliquei tudinho por que os fundos imobiliários estão caindo, principalmente os fundos de shopping. Mas mesmo assim, a gente tem uma rentabilidade positiva de 21,04%. Então, a gente tem o KNRI, eu tenho 73 cotas, com um preço médio de 152. Depois tem o HGBS com 500 cotas ao preço médio de 22,35. HGLG, 60 cotas, R$ 158 o meu preço médio. 920 cotas do ALZR a R$ 10,97. XPLG, 91 cotas a R$ 106,96. XPML11, 70 cotas ao preço médio de R$ 108.
VISC 11, 63 cotas ao preço médio de 117. Depois a gente tem aqui os fundos de papéis que eu tenho três, o VGIR com 365 cotas a 9,72 o preço médio, 202 cotas do MXRF11 a 9,30 e por último aqui o KNSC11 com 168 cotas ao preço médio de 8,59. Depois a gente tem aqui também criptomoeda, tá, gente? Eu tenho Bitcoin e eu tenho aqui investido R$ 4.332 e a variação hoje é de 22,77% e ela já valorizou 35,67%. Depois a gente tem aqui o ETF VOO, que também eu já estou investindo há algum tempo, eu tenho 9.063 investidos, uma variação aqui positiva de 11,26 e a rentabilidade de 11,75. E por último, a gente tem aqui Tesouro Direto, que é renda fixa, eu tenho IPCA 2045, IPCA 2040 e pré-fixado 2032. Aqui estão os valores para vocês verem. Eu não vou falar muito para não ficar repetitivo, mas a gente tem uma variação negativa de 3,78% e a rentabilidade menos aí de 4,42%. Então, vamos lá que eu quero falar um pouquinho sobre os aportes, sem enrolação aqui para vocês. Hoje é um videozinho rápido, então vou trazer algumas informações sobre essas empresas e também sobre o contexto da carteira aqui como um todo. Agora eu vou explicar para vocês o que interessa, para onde foi desses 3 mil de aporte dessa semana. E, gente, esse mês aqui eu resolvi focar, como eu falei para vocês, em duas empresas que eu venho comprando aí desde o começo do mês. E vocês já sabem quais são, não vou fazer aqui mistério. Eu comprei BB Seguridade, como eu venho comprando aí há algumas semanas, e também Banco do Brasil. Vou explicar para vocês, tá, gente? Por que que eu aportei? Olha, atualmente eu tenho aqui 1.081 ações do Banco do Brasil, certo? Então, essas ações do Banco do Brasil, como eu falei, eu tô com esse preço médio aqui de R$ 23,20, certo? A gente tem esse valor investido aqui de R$ 21.653. Agora, se a gente olhar aqui a BB Seguridade, por exemplo, a gente tem aqui um preço médio de R$ 34,88, preço atual, como eu falei, R$ 33,77. Eu tenho 203 cotas e o valor investido é de R$ 6.855. Como esse aporte, gente, foi no valor desse de 3 mil, eu fiz a maior parte do aporte foi em BB Seguridade. E por que que eu decidi fazer o maior aporte lá e a menor parte no Banco do Brasil? Justamente porque eu venho aportando bastante no Banco do Brasil. Vocês conseguem ver aqui que ele já está em 14,79% da minha carteira. E eu não me sentiria confortável em ter uma exposição tão grande em uma única empresa, por exemplo, passando dos 15% a 20%, porque não seria interessante, que eu ficaria muito exposto em uma única ação. Além do que eu acho que o Banco do Brasil pode ter sim um espaço ainda para cair mais o preço das ações, pelo menos é o que eu e muitos investidores aí estão aguardando. Então, por isso eu reduzi um pouco o aporte em Banco do Brasil, aumentei em BB Seguridade, porque vai pagar dividendos agora no mês de agosto, então já aproveita essa Datacom para receber na DataX aí os dividendos, e assim eu vou mitigando ali o risco no Banco do Brasil, se caso as ações vierem cair com um preço menor do que esse patamar de 20, já chegou, né, a 19 e pouquinho, 19,88, 19,95 que eu andei acompanhando. Mas se caso isso realmente acontecer, eu já estou fazendo um caixa ali disponível para aportar caso essas ações venham cair. Então, agora que eu já passei aqueles dados para vocês, vamos começar pela BB Seguridade. Todo mundo sabe que ela é a hold que tem participações aí, Banco do Brasil no setor de seguros de previdência. A empresa controla outros tipos de empresa, por exemplo, a Brasileg, a Brasiprev, a Brasicap também tem participações aí na BB Corretora. Então, ela tem várias empresas dentro de uma única empresa. Então, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o histórico de dividendos da BB Seguridade. Eu puxei algumas informações aqui que eu vou trazer para vocês que eu acho bem relevante. Em 2024, por exemplo, a BB Seguridade pagou por ação R$ 3,71, sendo que R$ 2,32 foram no segundo semestre e R$ 1,39 foi no primeiro semestre. Agora, em 2023, por exemplo, foram R$ 2,87 por ação e em 2022, R$
R$ 1,92 por ação. Então, isso mostra a consistência que é muito impressionante no pagamento de dividendos. E outra informação que eu acho bem relevante e legal trazer para você que está pensando em investir também em BB Seguridade, o payout dela no segundo semestre de 2024 foi de 97,4%. Então, isso significa que a empresa distribuiu quase todo o lucro que ela teve aos acionistas, o que é uma política muito agressiva de distribuição de dividendos. Os resultados do primeiro trimestre de 2025 foram positivos. Então a empresa ela registrou lucro líquido de quase 2 bilhões de reais e uma alta de 8,3% em relação ao mesmo período do ano passado. E aí eu quero trazer para vocês uma data aqui que eu acho super importante, gente, que é no dia 5 de agosto, a empresa ela vai divulgar aí os resultados do segundo trimestre agora de 2025 e essa data ela é crucial para a gente entender se a empresa vai manter esse ritmo de crescimento. Então, fazendo aqui uma pequena projeção, gente, em relação aos dividendos, por exemplo, da BB Seguridade, eu estou imaginando aí mais ou menos na casa de R$ 3,15 para esse ano e com essas 203 ações que eu tenho, eu provavelmente aí devo esperar um valor de R$ 640 em dividendos. Então, isso daria um dividend yield aí de 9,04% sobre o meu preço médio, tá? Lembrando que isso é um cálculo projetivo, então não quer dizer que realmente vai acontecer, eu dependo dos resultados para ver, mas a gente pega resultados passados, puxa esse histórico e faz aí uma projeção futura. Então, é por isso que eu estou trazendo esses dados aqui, talvez possa aí esclarecer para vocês muita coisa. Então, agora vamos falar sobre um pouquinho do Banco do Brasil, por que que eu venho fazendo esses últimos aportes essas semanas e por que que ele entrou na carteira também. Aqui a história é bem diferente. O Banco do Brasil, como vocês já sabem, está passando por um momento aí bastante desafiador nos últimos meses e a gente precisa entender por que que isso está acontecendo. A ação, gente, ela está sendo cotada ali na casa dos R$ 20,67 no dia que eu comprei. Ela acumula já uma queda de 11% somente nesse ano de 2025, então isso mostra que o mercado está bastante preocupado e que alguma coisa realmente aí está acontecendo, e eu vou explicar aqui exatamente para vocês. Vou passar aqui um resumo bem breve do Brasil, gente. A gente tem que entender que ele tem essa política de dividendos aí bem interessante. A empresa aprovou o payout entre 40% e 45% de lucro para esse ano aqui de 2025, com pagamentos aí em 8 fluxos ao longo do ano. Então já foi pago cerca de 0,42 centavos por ação referente ao primeiro trimestre, tá? Mas aqui vem um problema bastante complicado. Os analistas aí eles estão revisando as projeções de dividend para baixo. E em 2024, o dividend yield, por exemplo, foi de 12,3%. Agora, para esse ano de 2025, por exemplo, as projeções variam aí de casa de análise para casa de análise entre 6 a 8%, que é uma redução bem significativa. A gente tem que olhar as projeções também. O Safra, por exemplo, projeta um dividend yield de 6,2%. Itaú também projeta 6%. E a gente tem aí outras casas de análise que projetam 8% também. Então, a média fica entre 6,7%, mais ou menos, o que representa aí uma queda de quase 50% em relação ao ano anterior de 2024. Mas por que que essa redução foi tão drástica? Porque o mercado está batendo tanto assim no Banco do Brasil, gente. O principal motivo é o aumento da inadimplência, especialmente do agronegócio, como vocês já sabem. Então, além disso, a gente tem aquela questão da resolução 4966 do Conselho Monetário Nacional, que também obriga os bancos a antecipar aquelas provisões por perdas esperadas. Então, isso significa que o Banco do Brasil ele precisa reservar mais dinheiro para cobrir os possíveis calotes que ele pode tomar, impactando diretamente no lucro. Então, juntou tudo isso e acabou acontecendo exatamente essa pancada aí que o mercado vem dando no Banco do Brasil. Os números também do primeiro trimestre já mostram um impacto muito grande no lucro líquido ajustado também, de mais de 7 bilhões de reais, uma queda de 20,7% em relação ao mesmo período de 2024. O ROI também caiu para 4,98 pontos percentuais, ficando na casa dos 16,7. Então, se a gente pega tudo isso, tá, gente? O Safra também projeta a queda de 51,1% no lucro líquido. Então, a gente acaba fazendo um montante aí de notícias ruins e acaba tendo esse resultado para muitos de nós investidores. Isso é uma excelente oportunidade. Muitas pessoas estão correndo enquanto outras estão comprando, como é o meu caso. Mas com base nessas projeções aí, gente, dos analistas, eu estimo que eu vou
receber aproximadamente 1.689 em dividendos do Banco do Brasil somente nesse ano de 2025, considerando aquelas 1.081 ações que eu falei para vocês. Então, isso representa um dividend yield de 6,7 sobre o meu preço médio, que eu acho bem interessante. Então, para vocês terem uma ideia da redução do Banco do Brasil, por exemplo, se o BB mantivesse o mesmo dividend yield de 2024, que estava na casa de 12,3%, eu receberia cerca de R$ 3.080 somente em dividendos. São cerca de R$ 1.400 de dividendos a menos. Então, isso explica por que muitos investidores estão correndo. Mas como eu sou investidora de longo prazo, para mim isso é oportunidade. Então, agora só mais alguns cálculos que eu vou trazer aqui para vocês. Calma que eu quero mostrar para vocês, vocês vão entender. Eu já tô acabando, gente. Eu sei que eu tô falando demais, mas eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês que normalmente eu não mostro em vídeos de aporte, que eu acho interessante, caso você queira aí algum exemplo para a sua carteira, tá? Então vamos lá, gente, alguns números aqui consolidados das minhas projeções para esse ano de 2025. Então, da BB Seguridade, eu espero receber, como eu falei para vocês, R$ 640 em dividendos, e do Banco do Brasil cerca de 1.689. Isso totaliza R$ 2.329 em dividendos esperados somente nessas duas posições da minha carteira de ações. Então, considerando o valor que eu tenho investido nessas duas ações, que dá um total de 32.160, isso representa um dividend yield consolidado de 7,24%. Então, não é ruim, considerando o cenário atual que a gente está, né, em relação ao mercado, a todo o setor macroeconômico. Eu considero um valor muito bom, mas o importante é lembrar que essa projeção é uma projeção extremamente conservadora. Então, gente, esses foram os aportes dessa última semana aqui do mês de julho, tá? Próximo vídeo que eu trago aí para vocês também vai ser sobre os dividendos da carteira, quanto eu recebi, todas as empresas já fecharam, eu vou trazer tudo aqui para vocês. Se você ficou até o final, muito obrigada por assistir. Então, deixa seu like, não esquece de se inscrever e a gente se vê até o próximo vídeo, gente. Tchau!